Vamos aqui para as considerações a partir de tudo que foi sorteado. Considerando a nossa ótica, trazendo como primeiro foco os clubes que a gente acompanha de forma mais direta aqui. Só o parece que falou, Ceará e Vitória estão na terceira fase. Na terceira fase é outro sorteio. Então não há nenhuma conjectura para saber como ficaria possíveis adversários de Ceará e Vitória. Não há. É um novo sorteio na terceira fase. Dos 7 clubes que a gente acompanha de forma mais direta aqui, 2 não estão no campeonato, Santa Cruz e Náutico. 2 estão na terceira fase, esperando chegar em 20 clubes. Tá? São 12 equipes que estão na terceira fase, congeladas, esperando chegar em 20, e aí vai para um novo sorteio. Tá? Dito isso, dos que a gente acompanha diretamente, 3 tiveram suas 2 primeiras fases desenhadas no sorteio. Eu acho que o sorteio ficou de ótimo tamanho dentro das possibilidades para o Fortaleza e para o Sport. Tá? Eu acho que Fortaleza e Sport tiveram desenhos no qual não tem nada a reclamar. A gente vai começar pelo Fortaleza, Minhoca. Por que o Fortaleza não tem nada a reclamar? Porque na primeira fase pega o Fluminense do Piauí. Distância curtíssima. Tá? Adversário de um nível muito inferior. Que pode jogar no Albertão. Seria muito melhor do que jogar no Lindolfo. Cássio, eu acho que até a tendência é que ele jogue no Albertão, né? O River joga mais lá, mas assim, o Fluminense costuma jogar por lá. Eu não consigo cravar, não, Fred. Mas assim, se fosse para dizer agora, o natural seria jogar no Albertão. O Alto é que joga mais no Lindolfo. Isso. Então, o Fortaleza. Mas não sei se já teve um posicionamento da direção para dizer o jogo vai ser aqui, por isso. Isso. O Fortaleza tem o Fluminense do Piauí, possivelmente no Albertão, né? Um jogo de baixa capacidade de competitividade do adversário. E se o Fortaleza confirmar seu favoritismo, empatando que seja, ele leva para o Castelão, traz para Fortaleza um duelo contra o Manauara ou o Retrô. Ficou de bom tamanho para o Retrô, o adversário, até porque o Retrô tem um empate, pega um time de pouquíssima expressão, e a gente tem uma tendência aí de Fortaleza e Retrô na segunda fase. Melhor, quase impossível, né? Poderia até ser um time. O Retrô pode causar algum princípio de risco, mas jogando o Castelão tá excelente, né, Minhoca? Sim, sim, poderia ter caído um Jacuipense, né? Poderia ter caído um Tocantinópolis, para deixar a chave até mais quase que certa, né? Mas o Fortaleza, né, como eu estava mencionando, né? O Fortaleza, na Copa do Nordeste, só vai para a capital, né? Vai para 4 capitais, ou seja, e no caso, enfrentando o Fluminense do Piauí também, a distância é muito curta, e aí vai depender muito da questão de quando vai ser esse jogo, né? Se já vai ser no primeiro final de semana, estabelecido pela Copa do Brasil, lembrando que o jogo que concorre com a Copa do Brasil é exatamente o confronto Sport e Fortaleza. Então, se Sport e Fortaleza for no dia 21 de fevereiro, no dia 28, a gente vai ter esse jogo Fluminense do Piauí e Fortaleza. Se, primeiramente, for Copa do Brasil, e aí, já percebe, é algo casado, certo? O que acontecer com trem e esporte, a mesma coisa vai acontecer com Fluminense e Fortaleza. Se for marcado para um meio de semana, no outro meio de semana acontece Esporte Fortaleza. Se for marcado primeiro Esporte Fortaleza, no dia 28 ou dia 29, a gente vai ter os jogos da Copa do Brasil. Então, um chaveamento tranquilo para o Fortaleza, que já é um time com continuidade, né? Então, o que pode pesar, o que acontece geralmente quando você joga no Piauí se tiver muita chuva forte, o gramado lá no Piauí prejudica muitas vezes. E isso é o único empecilho que eu vejo. E esse duelo, possivelmente com o Retrô, dos 3 que tem aí, né? Aliás, dos 2, né? Da segunda fase, seria o jogo mais chato, né? Digamos assim, o jogo mais que pode gerar uma certa. Porque aí, no caso, na segunda fase, obriga o Fortaleza a vencer, né? Um empate, disputa de pênaltis. Então é onde mora o risco para o Fortaleza de não chegar nessa terceira fase. É uma segunda fase com o Retrô, tendo a obrigação de vencer para não se complicar em possíveis penalidades.
É isso, né, Cássio? A única parte aí que merece uma atençãozinha é que o Retrô é um time capaz. É um time capaz. É Tem um time suas virtudes, capaz, né? mas eu não apostaria no jogo. Desde já, mas considerando, porque em tese, quase todos os adversários da segunda fase para os times lá do pote A, do primeiro pote, eles teriam adversários acessíveis. Em nenhum caso onde você fala, pô, aqui, sei não, em todos os casos você vai ter um Sobretudo com favoritismo. mando de campo, né? Sobretudo com Isso, mando e de campo. sobretudo com mando em campo. Vai ter um favoritismo lógico, mas você consegue. Mas a gente está indo além disso. Pessoal, o favoritismo é lógico, o mando de campo tem tudo, isso é evidente. Mas qual time dos possíveis para esse pote poderiam complicar? O Retrô é um desses. Isso não significa que eu acredito que vai fazer, mas assim, se você colocar só alguém é capaz de fazer um jogo mais duro, o Retrô talvez. O Retrô talvez. Ele não tem um patamar salarial como é a Mielca. Tinha São Bernardo, por exemplo, como possibilidade. Também, são poucos. O São Bernardo que o Náutico ganhou lá no passado. E no caso na Copa do Brasil, no caso do Retrô, ele tem muita gente aqui que acompanhou a gente aqui hoje, de repente ele é um time pequeno do Campeonato Pernambucano, mas assim, mas em termos de estrutura já é enorme, já é um dos principais da região. E o investimento dele em folha salarial é muito, muito acima da média dos times pequenos do Campeonato Estadual, que fica entre 100 mil, 150 mil. Quando um time de interior bota 200 mil de folha, é porque já fez investimento pesado. A do Retrô é 700 mil reais. Em 2024 é uma folha maior do que a do Santa Cruz e inicialmente o Náutico contratou mais alguns jogadores, talvez tenha passado, mas inicialmente era maior do que a do próprio Náutico. Então, a Fortaleza é alguns milhões de reais. Vai ser algo muito... A diferença é um tanto óbvia. Mas não está sendo, com todo respeito naturalmente, mas não está sendo Fortaleza e Petrolina no Castelão. O Retrô já os dois pernambucanos intermediários estão na Copa do Brasil. O Retrô é um time no papel, muito mais qualificado que o Petrolina. Então, seria o único para fazer qualquer tipo, para deixar o jogo, para promover um desafio técnico. Agora, para buscar algo além disso no Castelão, porque ter a questão do mando fica difícil. O sorteio de Fortaleza foi um bom sorteio. Um ótimo sorteio, na verdade. É isso, tá? Primeira análise a gente fez aqui do Fortaleza, que a gente considerou um ótimo sorteio. Eu vou para o Sport agora, porque a gente também considerou um bom sorteio, tá? Aliás, um ótimo sorteio também. Sim. O Sport pega o trem no Amapá. E o que para mim, eu falei disso durante toda a live. Quando você está no pote B, significa que você vai ter uma primeira fase mais fácil do que quando você está no pote A. Você pega equipes de pior ranking do que quando você está no pote A. Porém, não há inversão dessa lógica na fase seguinte. Os clubes do pote A têm uma primeira fase moderada e uma segunda fase mais fácil. Os clubes do pote B tendem a ter uma primeira fase mais fácil, mas correm um grande risco de duelos complicados na segunda fase. O Sport poderia ter pego, na segunda fase, o Botafogo em São Paulo, em Ribeirão Preto, o Paysandu em Belém, tá? Poderia ter pego o Brusque fora de casa, o Ferroviário fora de casa, tá? Existiam o Ipiranga de Erechim fora de casa. Existiam desenhos para o Sport incômodos na segunda fase. Se fosse o Confiança fora de casa, já não era o pior dos desenhos. Mas ter Muricy ou Confiança em casa, depois do trem, fora naturalmente do Amapá, é dos melhores sorteios possíveis também, tá? Até se comparar dentro da proporção, talvez até melhor que o do Fortaleza, dentro da proporção, tá? Talvez dos clubes que a gente acompanha mais diretamente aqui, o Sport tenha tido a melhor sorte dessa vez, né, Cássio Minhoca? É porque, e aí se a gente inverte, né? Se você coloca o Retrô no lugar do Confiança e o Confiança no lugar do Retrô, né? Do lado do chaveamento do Fortaleza, obviamente não tinha como, porque são postos diferentes. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: um confronto do mesmo estado, é como eu citei lá o caso, né? Do Maranhão, né? Se der Sampaio e Maranhão. Por mais que o Sampaio vá jogar em casa e tenha a maior torcida, é um adversário que já é acostumado a enfrentar você. Então, nesse caso, o Confiança é uma equipe
que até um tempo atrás estava na Série B, voltou de novo para a Série C, mas o desenho dessas possibilidades. Quando você olha também o contexto de que você poderia jogar fora de casa, né? Assim, eu vejo que nesse desempate eu ainda coloco ainda o melhor cenário para o esporte, porque haviam riscos maiores na minha avaliação para o esporte, sabe assim, de desenhos de uma segunda fase de você pegar, como você citou, né? Criciúma, você pegar, sabe assim, adversários que hoje estão num patamar que quase que se tornaria quase algo mais próximo, né? Ou até igual, de uma certa maneira. Então, eu acho que nesse desenho ficou das possibilidades que o esporte corria de risco, um cenário quase que perfeito. Talvez se a gente fosse colocar ali no lugar do Confiança, o América de Natal, né? Que tá numa Série D. Nem sei. Eu acho que é muito perto do perfeito mesmo. Eu não tenho assim, botar. Assim, pode cair, Talvez tô o brincando, tá, mas Brasiliense, né? o sorteio foi muito bom. Assim, não tem perder do jogo e tal, mas assim, não tem queixa do sorteio. Não, o sorteio da primeira fase foi bom, o sorteio do possível confronto da segunda fase foi bom, o mando de campo na segunda fase, assim, não tem muito o que reclamar, não, velho. Assim. Não é. Melhor impossível aí pro esporte. Já podia ter sido uma coisa miserável e foi assim, se vai passar, a gente vai ver. Mas assim, o sorteio foi para deixar o esporte assim. Se o esporte não chegar à terceira fase, é um pequeno fiasco. Exatamente. O que teria muito mais dificuldade, como eu falei, se a segunda fase fosse um Paysandu Esporte no Mangueirão. Exatamente. Aí, pô, cara, aí perdeu. Você, Paysandu sendo um time da segunda divisão, ou seja, um adversário da Série B que o cara vai ter. Exatamente. Você teria, ou mesmo Volta Redonda Esporte no Rio, o Brusque Esporte. Criciúma Esporte. Não, Criciúma não, Criciúma era do Pote do Esporte. Desculpa. Mas, pô, qualquer um. O Ipiranga e Erechim seria chato também. É um peso muito diferente, tá? Se alguém quiser ser muito bem diferente. Assim, é só que a viagem é longa, mas assim, é uma viagem. Mas, porra, quer uma viagem curta ou um jogo mais acessível? Assim, dá pra ter tudo, mas. Ficou de ótimo tamanho, né? Ficou de ótimo tamanho, não. De ótimo tamanho, eu acho que é você ser do modesto. Ficou muito melhor do que de ótimo tamanho. É perfeito, Mas é ótimo, né? Não tô falando de bom tamanho, é ótimo. Só. E o avião vai rodar bastante. Guilherme Prudente até perguntou, né, se trem já está jogando estadual ou não. O Campeonato Amapaense, acho que é o último que começa, se não me engano, no Brasil. Então, deve ser o primeiro jogo do trem no ano. Tem isso. O Campeonato Amapaense é liberado, é ótima observação, meu. Eu sempre faço o post do... Agora não estava nem ligado nisso, mas lembrei agora. O Campeonato Amapaense, por causa do período chuvoso, ele é autorizado a começar depois, porque os estaduais eles acontecem dentro de um período estabelecido pela CBF. Essas são as datas dos estaduais. O Amapá não segue esse calendário, porque o período chuvoso inviabiliza o campeonato. Assim, é muito rigoroso, é muito acima da média. E quando tem o espaço, é um campeonato estadual mais para frente. Então, quase todos os anos, porque alguns campeonatos de repente mudam o regulamento, deu uma bronca na justiça, volta depois. Mas, de forma normal, quase todos os anos, o Campeonato Amapaense é o último campeonato estadual a acabar. Eu sempre faço esse posto. O campeão Amapaense encerra a lista de campeões estaduais da temporada, e desde lá faz o balanço. Inclusive, a gente até fez uma transmissão, lembra, Fred, no React uma vez, da final do Campeonato Amapaense? A gente fez já, pô. Lembro. E o campo estava encharcado de todo jeito, para você ver. Mesmo no período bom, o campo estava encharcado. O Cássio, é o Zerão, né? Lá o estádio, né? Isso, tem um estádio menorzinho, mas o da Copa do Brasil é o Zerão. Ele tem uma arquibancada grande, mas é só de um lado. E é dividido pelo hemisfério. É a grande característica dele, uma ótima característica. Nunca teve, já teve jogo da seleção sub-20. A olímpica não, masculina não e feminino não lembro. E a outra vez que o Sport esteve lá, deve estar lembrado, o Náutico já pegou o trem do Amapá, mas agora aí de volta, perdeu o primeiro jogo, ganhou o goleiro na volta. E a última vez que o Sport jogou a primeira fase, passando, foi justamente contra o time amapaense, foi o Santos do Amapá, em 2018. Aí passou do Santos do Amapá, venceu lá, perdeu, foi eliminado pelo Ferroviário na volta, fez 3-0, tomou um empate, caiu nos pênaltis. Aí depois, em 19, para o Brusque, em 20 para o Tombense, 21 para Juazeirense e 22 para o Altos, o Sport foi 4 vezes seguidas eliminado na primeira fase. Aí ano passado pulou porque foi logo para a terceira fase pelo vice-campeonato da Copa do Nordeste, já que o Fortaleza abriu a vaga por causa da presença na Libertadores. Então, a última vez que o Sport ganhou na primeira fase foi em 2018 e foi contra o time do Amapá.
E aí a gente volta agora para o Bahia. Também, assim, longe de ter sido um sorteio horroroso, longe de ter pego um caminho difícil, mas esse não teve sorte. Chatinho. Ele não teve sorte. Esse tem armadilhas. Não pelo Moto. O Moto joga no Castelão, em São Luís, ou seja, tem um estádio grande. É um time muito fraco, tecnicamente. E aí o Bahia deve prevalecer sem problema contra o Moto. Porém, a segunda fase pode bater em Caxias do Sul, contra o Caxias. Pode pegar uma Portuguesa Santista. Eu acho o Caxias o pior dos cenários. Então tem um desenho aí que eleva um pouco a missão do Bahia na segunda rodada, né? Não chega a ser algo, como eu disse, pô, deu azar, ficou terrível, mas tem um risco, né? Tem risco no caminho. Tem jogo em Caxias do Sul, sobretudo sem empate, né? O Bahia, enfim, o time, a gente já falou várias vezes aqui em outras lives, um time muito qualificado, mas, de fato, jogar em Caxias, a torcida, por exemplo, lá pesa, né, apoia muito, é um jogo sempre complicado jogar lá, depende também do contexto que possa estar o dia, se mais chuvoso ou não, isso pode atrapalhar um pouco o Bahia, mas uma chave chata, né, assim, das possibilidades, assim, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Acho que o fato de não ter o mando de campo realmente é o que pesa contra o Bahia, principalmente contra o adversário de São Paulo, mesmo, acho que a Portuguesa Santista, não sei se está na A2 ou se está na A3, mas ela conseguiu a vaga via Copa Paulista, né? Do ano passado. Eu acho que se for o Portuguesa Santista, simplificou para o Bahia. Ele realmente tem que torcer para que o Portuguesa Santista vencer esse confronto contra o Caxias, o que é muito difícil. Se for o Portuguesa Santista, abre muito caminho. Mas se for o Caxias, está venceu o Grêmio 2-1 no Campeonato Gaúcho já. Já tem um 2-1 no Grêmio. É acostumado a esse tipo de jogo, né? Também acho. Por aí mesmo. O Bahia, ele vai ser, como o Luiz Freitas falou aqui, torcer demais para o Portuguesa Santista. Né? Se a Portuguesa Santista limpar o caminho, aí não tem maiores problemas, não, porque também vai ser estádio com grama boa, com tudo. Quem disse que é grama boa? O jogo, o Santos está para jogar. A Vila Belmiro vai ser. Daqui a pouco vai nem mais poder ter jogo. Não sei se é boa, não. Aí, o bom é assim: Roberto Mendes faz assim: se for pro Bahia ter medo do Caxias do Portuguesa Santista, tem que ser eliminado mesmo. É cada um, então, meu velho, pra que sorteio? Porque os times que tinham esses aí, meu velho. Então não faz sorteio, não, porra. Manda uma cartinha, diz assim: ó, joga super trunfo. Diz, ó, meu time aqui é melhor do que todos dos potes E, D e H. Aí numa dessa foi eliminado pelo River uma vez. Foi, é isso. A lógica nem sempre prevalece. Você vai para um estádio, muitas vezes. Piauí, por exemplo, né? Que eu sei que, por exemplo, a gente falou aqui da eliminação do Sport para o Altos e o Bahia para o River. E o Fortaleza agora vai pegar o Fluminense. O jogou 2 anos na primeira divisão. Aliás, e caiu dois jogos na primeira fase, pô. Juazeirense e. Não, Brusque em 20. Não, Tombense, né? E Brusque e Tombense, o Sport era na primeira divisão e caiu, pô. Não, e só lembrando, a gente está falando que, obviamente, o favoritismo é do Fortaleza, é do Sport, é do Bahia, só que do Bahia a gente consegue ver alguma coisa se complicando, né? Ano passado, por exemplo... Exatamente, é só dizer, ó, a possibilidade, o risco é maior. Né? Os riscos não são iguais, é só o que a gente está dizendo assim, todo mundo é favorito, meu. E o que a gente está dizendo aqui é onde estão os maiores riscos. Sim. O Bahia é favorito no confronto dele a chegar na terceira fase, mas aparentemente parece ter mais risco. Se o cara acha que não tem, paciência, meu irmão. Beleza. Exato. Aí ela segue o jogo. Não tem mistério, não. É isso. Felipe Farias, sabem qual chave no final enfrenta a Vitória ou Ceará? Sorteio, tá, Felipe? Minhoca acabou de explicar. Vão chegar 20 clubes. Dessas duas fases que a gente vai ter agora, chegam 20 clubes, se somam aos 12 que estão congelados na terceira fase. Esses 12 são Ceará campeão do Nordeste, Goiás campeão da Copa Verde, Vitória campeão da Série B, Atlético Paranaense, 9º colocado na Série A, e os outros 8 participantes que o Brasil tem na Libertadores. Esses 12 clubes se somam aos 20
ficamos com 32 clubes na terceira fase e o ranking separa esses 32 clubes em 2 potes. Os de 16 melhor ranking de um lado vão enfrentar equipes do pote de menor ranking, confrontos de ida e volta, um mando de campo sorteado. Esse é o cenário. Então não tem nenhuma definição, nenhuma dessas chaves leva ao Ceará ou leva ao Vitória. Tá? E rapidinho, para não perder o fio da meada. Na quarta fase teremos também outro sorteio, e na quinta fase é o último sorteio, que já é para definir quartas, já com quem você enfrenta na semifinal, e quem, né, obviamente, chegar na final já vai saber o seu caminho. E um outro detalhe também, mandos de campo, a partir da terceira fase, são sorteados até a final. Quem joga primeiro em casa, quem joga fora, sempre vai ter o sorteio. Até porque é de volta. É importante lembrar que passa a ser de volta. Né? Isso. E a depender também dos times que estão envolvidos, por exemplo, se Bahia e Vitória estiverem na terceira fase, obrigatoriamente, um jogando dentro de casa o jogo de ida, o outro vai jogar fora de casa o jogo de ida. Então, a mesma coisa vale Ceará e Fortaleza, né? Enfim, equipes do mesmo estado, da mesma cidade, teoricamente não podem jogar no mesmo dia. Né? Chegou a mensagem de Lucivaldo Macedo, tá? O homem é de Macapá e disse que o trem vai passar fácil por cima do Leãozinho. Tem trem aí, Rodrigo? Cadê o trem? Piuí, olha o trem. Piuí, olha o trem. Tipo que o Rodrigo arrumou isso aí não existe. É isso. Se o trem vai passar ele fácil... Ele Macapá, eu também sou. Até aqui, eu vou até colocar um post da comemoração do título, só uma foto mesmo para colocar, a foto do título do trem, que foi campeão amapaense em 3 de agosto. O campeonato demorou, veja como o campeonato demora para acabar. E o trem é atual tricampeão amapaense. Você está mandando por lá. Tem a curiosidade, o escudo e a camisa remete ao Flamengo, assim como o Independente remete ao Palmeiras. Aí a final, inclusive, foi trem e Independente. Parecia Flamengo e Palmeiras assim, lá no Zerão. A última final, tá lendo aqui, venceu o jogo de ida por 2-0 e 3-3 na volta, e aí foi tricampeão. Sim. Tem. Cássio, João pergunta aí, ó. Se eliminando o trem, já tá pago? O goleiro reserva? Thiago Couto, 1.900.000. Não, porque é 1.400 a cota. 1.400 a cota. Agora, e a segunda cota, quanto é, meu Deus? 1.700. Não, 1.250 não, e 1.400. na segunda fase. Não, porque se você passar na segunda fase, você ganha na terceira fase, tá ligado? Isso. E aí, no caso, é 2.100. Para não confundir, o Sport larga. Tá pago. O Sport larga, para não confundir, o Sport larga com R$1.250.000. É a cota da primeira fase. Ele já tem essa cota. Se ele eliminar o trem, ele receberá a cota da segunda fase, que é de 1.400. Na segunda fase, onde ele vai pegar o Muricy confiança, se ele passar e chegar à terceira fase, será 2.100.000. Ou seja, 2.100 com 1.400, 3.600. Ou seja, esse caminhozinho ele pode render até a terceira fase, além da cota inicial, né, seriam R$3.600.000 em premiação. Não sei se estaria pago o goleiro não, viu, Fred? Tem que pagar Romarinho primeiro. Vamos pagando um por vez. Tá? Vamos pagar um por vez. Tarcísio, né, nosso presidente aqui do chat, lembrou que, na verdade, é dia 8 que o trem entra em campo já, viu, pelo Amapaense. Então, eu entrei aqui no site da federação. Mas os campeonatos são espaçados, pô. O campeonato lá demora a terminar mesmo. É o campeonato passado e tal. Enfim, a galera joga o estadual lá. Só Ele vai jogar no dia 8 e vai jogar no dia 15, que são 2 jogos antes da Copa do Brasil. Pode ser, se o jogo for dia 28 contra o Sport, aí vai ter 3 jogos, né? Que ainda vai Nesse jogo aí, o melhor é torcer para ter um campo de molhado para seco. Assim, vai estar lá, assim, se for um dia de chuva pesada, assim, é tudo que pode deixar o jogo mais dramático e tal. E se for um gramado irregular, mas tiver pelo menos seco, aí é como outros gramados, enfim, nivela mais a partida. Agora, se for um estado impraticável por causa da chuva, aí a turma da Amapá lá tem uma chance de
atropelamento de trem é foda, viu? É para escapar. Não sobra não. Sobra não. Galera, quem puder deixar a curtida, quem puder seguir o canal, divulgar o canal, vai ser sempre muito importante pra gente, porque o algoritmo enxerga, né, dessa forma. Quanto mais curtidas, quanto mais comentários, quanto mais inscrições, mais o nosso vídeo pode Michel circular. Xavier ali. Ele falou, estamos chegando a 25 mil. E que bom que você fala dessa forma, porque é exatamente isso. Estamos chegando, todo mundo. É isso. Teve um último superchat aí sobre o Petrolina, tá? E Alisson Pereira, que eu acho que ele tinha colocado antes, não tinha conseguido deixar a pergunta. Ele pergunta se o Petrolina pode cometer o crime. Contra o Cascavel, pode. Mas foi ruim pro Petrolina o sorteio por não ter o mando de campo na segunda fase. Então, se ele elimina o Cascavel, ele deve ir enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte, né? E aí Mas no mínimo ganha lá 40% da renda. Porque na segunda fase. Jogo único, né? O jogo de repente pode ser no Mineirão, sei lá, no Mineirão Independência. Não sei como é, a torcida do Cruzeiro vai estar animada para o jogo. Assim, as primeiras fases, alguns jogos não levam tanta gente assim. Mas teria no mínimo isso e outra coisa. Porra, vai jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, contra o maior campeão da Copa do Brasil. Porra, e é muito dinheiro, cara. Se tem que pergunta, passar se mesmo, pergunta se o pessoal tá achando ruim assim, a oportunidade de fazer um jogo desse. Mas que era muito melhor no Sertão, era, né? Claro que era, veja só, mas era pior. Com todo, não vou nem citar nome para não fazer injustiça. Mas poderia ser uma segunda fase difícil contra um time que só é difícil, mas que não é um time que gera esse impacto que o Cruzeiro gera. Tipo, ó, pegou um chaveamento ruim, vai jogar ali, não sei aonde, vai ser eliminado, mas não vou falar. Não vou falar. Atlético Goianiense. Não vou falar, não vou. Você fala o que você quiser. Não vou dizer nome nenhum, mas é mais ou menos aí desse caminho. O cara tá jogando com o Cruzeiro, pô. Sim.